Estamos ao vivo no YouTube, Facebook e Instagram. Meu nome é Santiago, sou aqui da GNSS e aqui nós mostramos como você pode faturar acima de R$ 15.000 por mês com a regularização de imóveis rurais. Ok? Então já vai chegando aí, já vai clicando no like aqui, já no coraçãozinho, já vai deixando o seu like, que hoje você está numa linha de conteúdo que se chama resultados do Cubo Rural, tá? Onde a gente recebe um dos profissionais aqui da comunidade do Cubo Rural que está na caminhada aí para faturar acima de R$ 15.000 por mês com a regulação de imóveis rurais, ou já faturou, e ele conta um pouco da sua história aqui e a gente tenta entender um pouco do que ele fez ou ela fez para ter esse resultado, tá? E isso ajuda a vocês tomarem a sua decisão e ajuda a gente também a tentar entender o que é que faz para uma pessoa ter um resultado mais rápido, como a gente pode melhorar a metodologia do Combo Rural. Eu vou chamar aqui agora o nosso profissional, o nosso convidado de hoje, que é o Paulo da Terra Certa. E vocês, podem fazer perguntas aí, tá? Que a gente vai respondendo também, ok? Não, beleza. Tudo bom, Paulo? Boa noite. Tranquilo, Santiago. Isso aí, boa noite. Que legal. Faz muito tempo que eu não lhe vejo, né? Faz algumas horas aí. 60 horas. A gente fez um bate-papo aqui, um bate-papo mais técnico, não foi? Sobre georreferenciamento. Caso concreto. Caso concreto. E agora a gente vai querer saber um pouquinho da sua história aqui, tá? E entender aí um pouco dessa jornada que você está tendo, que a gente gosta de acompanhar aqui vocês nessa jornada. Você tem um perfil um pouco diferente e por isso que a gente te convidou de novo aqui para estar aqui com a gente. Agradeço você separar um tempinho aqui para estar com a gente, tá? E queria que você se apresentasse para o pessoal aí, dissesse onde é que você está falando e como é que você veio parar aqui em uma live aqui. Pois é, cara. Bom, meu nome é Paulo, estou hoje com 27 anos. Nasci em Belém do Pará, no norte, mas cresci mesmo no interior do Rio, na cidade chamada Mendes, região serrana, não é na parte baixa do Rio. Mas também não é muito longe, não, fica 1h e pouco do Rio. Então, eu cresci aqui e tinha um pouco de contato com a Baixada Fluminense. Depois de um tempo, fui morar na Baixada Fluminense, na cidade de Seropédica. E nessa cidade, então, Seropédica, tem uma universidade chamada Federal Rural, né? Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Já foi aí. Tá vendo? Baixada Fluminense purinha, né? E, assim, o primeiro contato com a faculdade que eu tive foi antes mesmo de eu ser aluno, assim. Minha mãe trabalhava em Seropédica e por isso eu acabei tendo um contato com a cidade. E, cara, terminei o ensino médio, fui fazer faculdade, né? Acabei entrando na Rural de novo. Eu fiz o meu ensino médio em Minas Gerais, numa escola federal bem interessante, que na época, se até hoje a escola, né, é uma escola militar, a escola preparatória de cadetes do ar, da aeronáutica. E fiquei lá 3 bons anos, assim, aprendendo bastante coisa. Só que no final eu estava um pouco cansado, digamos assim, dessa época mais militar e tal. Mas não tinha nenhum problema com o estudo, decidi sair. E quando eu passava as férias lá, eu voltava para casa da minha mãe e conhecia o pessoal da Rural, né? Tinha amigos da época da escola que tinha entrado na faculdade. Aquilo fez eu refletir um pouco, né, sobre a minha vida, sobre o que eu queria e tal. No fim das contas, que eu acabei saindo e prestei vestibular para a Rural. E aí, no Enem, né, prestei o Enem e depois... Só que eu já tinha tido um tempo para refletir sobre o que eu gostava, o que eu queria fazer, aproveitando aqueles anos, e acabei indo fazer Direito. Mas uma curiosidade, né? A minha mãe, ela
ele é agrônomo, o meu pai ele é engenheiro florestal, e a minha mãe nessa época, você vê, já começa aí, né, a coisa. Nessa época, a minha mãe estava fazendo também ela já com idade, ela começou a fazer direito antes de mim, na rural. Então, aí que foi juntando uma coisa na outra. Nessa época eu tinha que tomar uma decisão, acabei indo para rural. E aí eu sempre morei aqui em Mendes, em sítio. Minha mãe tinha essa questão da profissão dela, meu pai. Eu acabei entrando no curso e querendo conhecer o curso. Só que lá na rural tem esse diferencial de ser uma faculdade de agrárias. Então tem muita gente de agronomia, zootecnia, engenharia florestal, medicina veterinária. Agrimensura, pô, perfeito. E outras áreas relacionadas, né? Só que tem uns 10, 12 anos para cá, com o Reúne, abriram outros cursos na área de humanas e outras áreas, né? Filosofia, geografia, história, belas artes, já tinha, mas assim, direito foi um dos que entrou, entendeu? Aí é um curso relativamente novo na rural. Tem 10 anos, 12 anos, mais ou menos. E acabou que, por conta disso, eu acabei conseguindo unir mais ou menos tudo isso, que resultou no que faz eu estar aqui hoje. Porque quando eu comecei a estudar, além das matérias da faculdade, assim, que quase todo curso de direito tem, né? Direito constitucional, direito civil, processo, direito ambiental, que agora é obrigatório, a gente lá na rural sempre teve na grade pedagógica lá ênfase na parte ambiental. Então, até mesmo antes de ser obrigatório, já tinha as matérias de direito ambiental. E fora isso, tinha também o direito agrário, né? Sim. Ética ecológica, tinha disciplinas de como se fosse prática, né? A gente conhecia também as políticas ambientais setoriais, tinha que estudar tudo isso para você se formar no último ano da faculdade. A gente tinha essa parte mais específica, né? Então, a gente estudava jurisprudência ambiental também. E, assim, apesar dessa ênfase, né, a maioria das pessoas segue mais ou menos o caminho normal do direito aqui no Rio de Janeiro, né? Que é você ir para alguma área e tal. Mas eu, no decorrer da faculdade, eu comecei a olhar para isso de um jeito mais especial, assim. Quando eu fiz as matérias, eu tentava achar uma forma de ver como eu poderia trabalhar com direito nessa área, envolvendo todas essas questões, né? Lá na rural, a gente estudava muito a questão agrária, os diferentes aspectos da questão agrária, e também até interdisciplinarmente, né? Então, isso também preparou o caminho, eu acho, para eu poder conseguir imaginar alguma coisa e não tivesse com a mente travada em alguma coisa de modo a me limitar. Isso explica um pouco de eu conseguir estar transitando e estar aqui conversando contigo hoje, né? Ter me interessado pela área, só explicando um pouco. Né? Sim, com certeza. E aí o que acontece, cara? Aí veio a pandemia, né? Eu estava para me formar, mas aí com a pandemia eu ainda estava fazendo estágio, ia ter que escrever monografia, estava atolado de coisa, resumindo assim. E aí eu fui deixando a monografia ir fazendo, fui fazendo porque era um trabalho que eu já tinha vindo com um professor amigo assim da faculdade, então eu fui fazendo com calma e ao mesmo tempo fui estudando. Fiz a prova da OAB em Direito Penal, consegui, eu já tô aprovado na OAB, eu só não colhei o grau ainda, vou colar esse mês, agora de junho. Legal. Só que, cara, justamente sabendo que eu ainda ia ter uma caminhada para tirar o grau mesmo, que eu já estava me adiantando, né? Já estava nesse momento de o que eu vou fazer. Eu não tenho problema nenhum com estudo para concurso, mas não era muito o que eu queria assim para o início da minha vida. Assim, eu realmente queria estar trabalhando no mercado, estar prestando serviço assim, tanto na advocacia como nessa nova área que eu acabei descobrindo por pensar o direito assim um pouco mais relacionado com outras áreas, com a minha vida também.
E foi nesse final de ano, do ano passado para cá, que eu acho que a tecnologia e tudo mais, que tem de bom, acabou juntando, né? O que eu mais ou menos tinha. Isso. Eu vinha. É isso, eu assisti uma aula de direito ambiental aqui e ali, né? Até mesmo para o AB. E aí, cara, acabou que, no melhor sentido da coisa, o algoritmo me deu uma luz, assim. Eu falei, pô, interessante. Aqui em Mendes, eu voltei a morar em Mendes tem 2 anos, né, com a pandemia. Sim. Antes disso, eu estava morando em Seropédica e tal. Sim. Aí um camarada aí daqui que fez direito aqui para cima também, ele falou, olha, cara, outra tinha nada a ver, assim, a gente conversando. Ele falou, vou dar uma dica para tua mãe, que é uma pessoa mais experiente e tal, gosta de direito civil, pô, regularização fundiária. Falou assim, essa área é, pô, maneira pra caramba, não sei o que, boa. Pô, pouca gente conhece. Ele deu uma visão, assim. Aí a gente ficou naquela, né? Aí juntou um ponto aqui, juntou um ponto ali, vocês apareceram, a gente falou, pô, a Maíne na agronomia, né, também, já assim, caminhando para um direcionamento final do curso. Então, foi por aí, cara. E eu tô bem satisfeito com o que eu conheci. Só expliquem a Maíne aí pro pessoal. A Maíne é minha companheira, que tem já uns 3 anos e pouco. A gente se conheceu na faculdade e ela é da agronomia, né? Como eu falei, a faculdade tem gente de curso de várias áreas, né? Então, eu tenho vários amigos no direito, mas os meus amigos mais próximos é um da engenharia florestal, outro é da geografia, Maíne é da agronomia, outro é da zootecnia, é tudo assim. E isso é bacana, né, cara? Porque eu sempre acabo trazendo uma visão também, né, da parte jurídica e abre mais a linguagem também, eu consigo transitar melhor. Certo. E assim, então, qual foi seu problema, né? Toda aquela pesquisa ali começa por um problema, né? Qual foi seu problema? Você falou, não, pode ser uma oportunidade ali, né? Ou esse cara falou disso, deixa eu dar uma pesquisada aqui, né, para ver se tem sentido, né, o que esse cara está falando, né? Sim. Foi mais ou menos isso que você não conhecia antes toda essa questão de regularização, de imóveis irregulares, né, toda essa demanda? Então, eu conhecia por um outro ângulo, digamos assim. Eu conhecia por um outro ângulo, porque na faculdade, como eu te falei, a gente estudava a questão agrária. Então, eu acabei me relacionando com assentamentos, acabei me relacionando com projetos de regularização fundiária, no qual eu fui bolsista de extensão e era junto à associação de moradores. Então, tinha essa perspectiva que, assim, eu como aluno, na época que eu fiz a bolsa, eu era do 5º para o 6º período. Eu não tinha uma dimensão, nem um suporte mesmo teórico para dimensionar do que se tratava com uma precisão maior a regularização fundiária. Então, eu sabia que a gente estava fazendo uso capião constitucional para as pessoas, uso capião urbano, né? Por meio da associação, eu ajudava com isso, eu ia lá, ajudava nas petições e entrava com as ações também. A gente tinha reunião com os moradores. Tive esse primeiro contato, tive esse contato com os assentamentos da reforma agrária também na faculdade. Então, eu sabia que existia um problema, uma questão agrária no país, né? Eu sei que existia um passivo real, mas é como eu te falei, a partir de uma outra perspectiva, né? A Rural, como universidade, apresenta o que a academia produz, né? Assim, a regulação fundiária, ela tem esse lado e ela tem também o lado prático. E isso é o normal de qualquer faculdade, né? Não tem como você apresentar todo o horizonte, né? O horizonte teórico, prático, como é o mundo do mercado. Não. Só que é que tá, quando você chega no final da faculdade, acabou, né, a faculdade. Então, assim, meio que eu consegui ver, né? O que vocês me apresentaram foi a forma aplicada da coisa, entende? Isso que foi muito satisfatório, porque eu pude dar uma continuidade para o que eu estudava, de modo até assim, bastante interessante, né? Porque era uma outra perspectiva que se aprofunda com essa perspectiva nova, né?
e ao mesmo tempo, enfim, permite que eu viva a prática, não assim, muito coerente com a faculdade, né, com o que eu aprendi. Eu acho isso bacana, sabe? O perfil do direito, né, numa área que normalmente não é tão explorada aqui no Sudeste. Né? Mas assim, só encerrando, né, assim, complementando. Aí, fora essa situação, foi a partir daí também que eu consegui alinhar um pouco o que eu vejo como oportunidade na própria advocacia. Porque, vocês mesmo falam isso, né? A regulação fundiária é uma porteira. E dentro do imóvel tem problema. Dentro do imóvel tem questões jurídicas, né? E isso do pequeno, médio, grande, o gigante. Então, se capacitar para estar entendendo isso, né? E partindo de uma base da regularização fundiária boa, pô. Aí agora eu tô atacando o direito agrário mais profundo, né? Tô querendo o direito imobiliário para poder a formação do direito ficar coerente, né? Eu percebo, né, que você realmente tem que pegar algumas áreas do direito, né? Não é que você vai ser um generalista, mas na parte do agro, na parte que se relaciona com os imóveis rurais e os problemas decorrentes disso, fundiários, ambientais, você tem que entender um pouco de direito civil, um pouco de direito registral, um pouco de direito ambiental, um pouco de direito agrário, um pouco de registral, que eu falei, né? E penal um pouquinho, administrativo, e assim você vai, né? E isso é bacana, cara. E aí um pouco de engenharia, né? Um pouco da normativa do INCRA bastante. Então, assim, é bem interessante, eu estou instigado, cara. Meus pais, eles acompanham de perto, eles ficam bem animados também, né? Porque eu fui para o direito, eles são... Meu pai é da floresta, meu pai é da agronomia, então eles ficam... né? Mas ficam bem empolgados. Que tem, quer dizer, e a gente fala que a área é multidisciplinar, mas é multidisciplinar dentro do direito também, né? Então, com certeza. Sem dúvida. Então, o cara que trabalha com a regularização, ele tem que... Ele precisa entender. O cara que é advogado trabalha com a regularização, ele precisa entender também de diversas áreas do direito, senão ele não consegue compreender como funciona todo o processo claramente. Né? Com certeza, com certeza. Legal. Assim, é uma forma de nicho, né? É um nicho porque você, de fato, precisa sair um pouco daquele horizonte ordinário, né? Muito ali da vida urbana, da vida da cidade, para compreender essas questões que levam muito em consideração a natureza. Eu percebo muito isso, né? Estudando o direito agrário, é interessante como que o direito ele passa a considerar que o objeto do direito agrário ele é um ramo autônomo justamente por causa do objeto, que tem como essência a relação do homem com os ciclos naturais, né? Os ciclos biológicos. E a Terra é o fundamento disso, né? Então, o especialista, enfim, é bem interessante ver a coisa desse ângulo, né? Que legal, que legal. Que visão, né, de sua que você teve, tá? Mas olha só, como foi quando que você decidiu dar um voto de confiança para a gente? Falou, não, eu acho que tem sentido aí e eu vou acreditar nesses caras. Não, eu tinha acompanhado já vocês da primeira vez, acho que foi no meio do ano, assim, do passado. Aí eu tava atolado de coisa, né? Deixando pro melhor momento. Sim. Quando foi acabando ali, eu já tinha passado no AB, eu tava decisivo, né? Tava assim, realmente agora eu vou me direcionar para uma coisa, vou... E, cara, eu apostei muito porque o que vocês colocaram fez todo sentido para mim, entende? Do que eu tenho feito, do que vocês têm colocado para uma demanda que é concreta, não é demanda passageira. Entende? Isso. E aí, junto a minha oportunidade de estar trabalhando numa área que não envolve somente o escritório, é muito escritório, mas existe uma relação com os proprietários, existe um contato, né? E
E isso fez, assim, aquilo que vocês estavam apresentando, como que vocês falam muito, né? A solução para os problemas fez sentido, cara. No momento que eu estava buscando realmente um diferencial e algo que me desse uma segurança dessa concretude, né? Da demanda, do trabalho. E Sim. aí, junto também a minha vida pessoal, né? Juntando a minha situação. Muito interessante, porque eu vejo nisso, né? Foi o início para assim, pensar realmente em construir uma atividade de mercado que começa aí, mas quando eu falo da Maine, no caso, chega no crédito rural, chega em outras questões até de extensão rural. Então, O isso. próprio direito ambiental, né? Que você pode, né, tudo Isso. está ali no próprio imóvel rural. E muitas vezes até para você chegar no produtor, você pode chegar pela regularização de imóvel, né? E eu vejo que aqui no Sudeste, Sim. a gente muitas vezes no direito não percebe que o Brasil é um país agrário, né, cara? Então, assim, seja, claro, o carro-chefe dos estados, né, do Centro-Oeste, ali do Nordeste, Mato Piba, esses são os carros-chefe, mas, assim, o Brasil tem uma estrutura agrária nacional, né? Todos os lugares têm uma atividade. Tem a questão agrária em menor escala ou maior escala, mas tem, ou seja, aqui no Rio também tem. E tem profissionais assim que transitam nessa realidade. Foi isso que eu percebi, entendeu? Ali era uma chance de eu estar me adequando a uma realidade nacional como profissional. Então, assim, Deus queira que um dia eu possa estar tendo o conhecimento suficiente para, enfim, eu sou aqui do Rio, mas eu posso ter trabalhos no Centro-Oeste, porque eu já estou qualificado para atender uma questão que, pô, no Brasil, cara, essa questão é a questão, cara. Tudo que advém daí ultimamente não tem nenhuma previsão de ser diferente. Tende de piorar. Como assim? De ficar. De melhorar, né? Sim. Não, a economia agrária, né, do Brasil é muito forte. Então sempre vai ter realmente a necessidade de estar adequando o que vem dessa demanda às questões jurídicas e essa foi a visão, né? Sim. E aí você correlacionou um pouquinho do que você estava ouvindo com a gente, né, com a oportunidade de entrar na área, né, da experiência que você teve. Só que você ainda tinha clareza da demanda de regularização, porque não. Você tinha Não tinha. Mesmo a gente falando, né? Sim. Eu tinha ciência da questão agrária, mas vocês tornaram ela mais prática, mais aplicada. E quando eu comecei a estar botando na prática, aí que a coisa ficou mais perceptível ainda, né? Apesar da gente estar pisando no freio, né? A gente está para terminar esse ciclo, né? Que a gente está terminando. Sim. Enfim, de faculdade, essas coisas, mas ainda tá terminando também. Legal. Mas já estamos aí na atividade, né? Mas me fala aí, já que você está na atividade aí, né? Já está começando com alguns resultados, já a gente fala disso, mas a gente quer saber um pouquinho das dificuldades. Antes da gente falar, né, um pouco dos resultados, a gente quer saber um pouquinho das dificuldades que você está tendo para a gente. Porque isso aqui é um bate-papo, mas a gente fica atento aqui, tem outras pessoas aqui da empresa que faz análise, para a gente tentar melhorar o que a gente faz, né? Como a gente passa, para vocês terem mais resultados ainda. Quais as dificuldades que você está tendo aí nesse início? Você entrou faz quanto tempo na comunidade? Não tem... Acho que foi dezembro, rapaz. Tem 6 meses, não. 6 meses. Não tem 6 meses, né? Não tem nem 6 meses. Em meio de tudo isso, de ver o treinamento, de aplicar, de terminar lá a graduação, né? De outros processos, você vem colocando em prática aí quais são as dificuldades, né? Você que, de certa forma, né? Começou do zero ali, né?
Né? Sim, você tinha um contato, mas na regularização, né, para você entender tudo isso, você começou um pouco do zero, né? Um pouco não. Olha, tive... A dificuldade foi bem prática, assim, né? No nosso caso, que eu tô me colocando, sobretudo, na parte de cadastramento das propriedades, né? E, então, CCR, TRK, ADA, e como gestão no geral, e colocando como, ou seja, uma pessoa que vai pegar aquilo ali e vai organizar os serviços necessários, a dar a saída necessária. É o que eu tenho conseguido fazer. Posso fazer agora nesse momento, né? Não posso atuar como advogado, porque ainda não colhei o grau, mas também ainda tem que se especializar e colar o grau. Então, o que a gente tem feito? Gestão e cadastramento, né? Nesse meio termo aqui, nesse tempo, as nossas dificuldades, a primeira foi mesmo com se ambientar, né, no meio existente aqui já quanto à realidade dos topógrafos, porque, enfim, sou eu e ela, a gente tendo que conhecer, né, então vamos pegar serviço, mas e se o serviço cair nas demandas do combo rural clássico, né, que tem o GEL? Esbarrou nessa questão, né? Então a gente. Mas, claro, o próprio curso ele dá ferramentas para isso, né? E uma das saídas que a gente conseguiu foi através dessas ferramentas que, por exemplo, indica lá como uma pesquisa no CIGEF, né? Acabou que redundou nisso. Foi uma ferramenta que. Mas a gente sentiu um pouco de dificuldade aqui onde eu moro, né? Claro, isso numa geral. Num primeiro momento, para a gente achar um topógrafo, porque o que acontece? A gente, como é uma realidade que não é do agro, como carro-chefe, tem muito pequeno produtor, né? Muito agricultor familiar, e tem alguns assentados e tal. Então a gente quer se colocar como uma prestadora de serviço acessível, né? De chegada, digamos assim, né? Claro, profissional, mas que consegue ter esse diálogo, né? Não quer ter aquela. Mas é uma questão nossa aqui, em função da percepção do. Claro, isso é Na aquilo, né? realidade do que você está vivendo aí. A qualificação é para atender o que vier, né? A gente se qualifica para atender qualquer demanda, mas a gente percebe que para ativar mesmo a gente está. Então, aqui perto tem um polo, né, de produção de tomate, Partido Alferes, bem famoso até, tem a festa do tomate. Então, a gente está nessa e o que acontece? Com relação à questão da topografia, a gente queria acertar com alguém que, num primeiro momento, ia ser um desconhecido, né? A gente não conversou, e que a gente não sabia se estava exatamente nessa mesma perspectiva. Então, é claro, dentro de uma lógica de valorar dignamente o trabalho de cada um, a gente estava ali buscando, enquanto gestor, a melhor forma para o proprietário. Lógico. Então a gente. É o cliente final, é o seu cliente. Claro, claro. Então, assim, é como se ele contratasse a gente e a gente fosse nessa busca para ele, né? Pô, qual que é o mais barato, que mais faz o serviço que tem que fazer. Acaba que é um pouco isso que a gente dialoga, obviamente, como eu te falei, né? Dentro daquela margem de valor que dignifica o trabalho de cada um. Mas acaba que é um pouco isso que a gente teve que fazer no primeiro momento e que foi uma dificuldade, por quê? Porque a gente ia ter que ir buscar alguém que tivesse essa perspectiva. E no primeiro momento esse diálogo foi um pouco difícil e até a gente teve que ter uma certa confiança da pessoa, do dono da fazenda, né, do cliente, para ele ter a sensibilidade de ver que a gente estava ali procurando, né, começando essa busca. Sim. Mas que no primeiro momento teve até uma visita técnica, foi um profissional lá, ele apresentou um projeto, a gente ele já tinha um pouco mais de experiência, um pouco mais velho mesmo. Eu acho que ele achava que a gente não tinha muita noção, né, do mundo dos engenheiros e tal, mas a gente tinha de vocês, né? E a gente percebeu que, enfim, existia uma realidade, um patamar X, um patamar Y, para cima e para baixo, e que existia a possibilidade da gente melhorar. Então a gente dialogou com outros topógrafos, até que eu tive a ideia de entrar lá no site do CIGEF, procurar os que estavam cadastrados, aí consegui conversar com um camarada que ele já tinha uma história diferente desse primeiro, e o cara já tinha um outro diálogo, mas assim, porque esse foi o ponto assim, mais
marcante do fato de eu ter que começar do zero mesmo. Assim, pô, eu faço direito, né? Ela está formando em agronomia, a gente está aqui, né? Aí os caras já é mais velhos, né? Os caras, pô, 40, 50 anos já, às vezes E foi um não pega ponto, ali. e foi um ponto que você superou, né? Porque tem muita gente que está vendo essa live aqui que tem essa dúvida também, né? Ah, sim. Você superou, pô, só é o cara do georreferenciamento que pode fazer isso, né? É o que a gente explica que não, né? Não. Então, você superou isso, né? Você começou a procurar mais pessoas para ter mais opiniões, né? Do mesmo no comprador de imóvel, né? E até mesmo mais de um parceiro, né? Porque a gente vê que existe movimento e, enfim, tendo um melhor diálogo com as pessoas que estão no nosso entorno, né? Ter quem, surgindo demanda, possa estar dando saída para elas, né? Então, nesse primeiro momento foi isso, a gente conseguiu administrar bem, vamos amanhã até nessa propriedade para já tá colocando esse serviço em prática, fechar tudo direitinho, contrato. Tem um camarada que está fechado com a gente, né? No caso, a empresa hoje são 3 pessoas, né? Eu, Maíne e um outro amigo também, que ele já está formado, que é o que garante que a gente possa... Você vê, a parceria também, né? Ele é realmente um parceiro, meu irmão, moleque, amigo de infância, sabe? Só que, cara, ele foi para a área do direito registral, notarial, imobiliário, né? Que é o bicho nessa área. Então, direito civil. Então, eu estudo isso também, mas eu fico mais nessa parte dos cadastros e eu também consigo oferecer, tendo essa parceria com ele, a uso capião, né? Eu me sinto bem seguro para dizer que a gente pode fazer isso, porque eu consigo fazer, tanto independente de ter que assinar, mas ele advoga real nessa área, ele conhece muito. Então, e é tipo, é a gente que está fazendo isso. Então, assim, tem essa questão também, né? Teve o topógrafo, a gente centralizando ali a questão da ideia, da administração e da gestão, agregando os cadastros. E esse amigo, o Thiago, que está pegando essa parte, garantindo, digamos assim, a parte jurídica. Né? E a parte jurídica que eu quero pegar é mais relacionado com a parte agroambiental. Né? Entendi. Que é o que vai vir ali do imóvel rural, né? De tornar o imóvel regular. Você vai fazer a parte do cadastro ambiental rural, você vai ver inconsistências, né? Isso. Que grande parte tem, né? Dos imóveis rurais. Então, é uma dificuldade que, assim, é de relacionamento mesmo, de conhecer pessoas, tá? E é aquele negócio, né? Você vai conhecer várias pessoas, mas algumas vão ser as pessoas que você vai fazer parceria. Né? E Exato. é um pouco dessa jornada mesmo. Não vai ser assim. Isso. Não vai ser o amor à primeira vista. Você vai encontrar, não, é você. Não é assim na vida, não é assim, né? E é um pouco disso mesmo. Né? Mas faz parte do trabalho, né? E Sai, e dá resultado. E todos Aparece. os outros contatos que você fez foram importantes também, tá? Foram, com Eles podem vir certeza. procurar você posteriormente. Sim. Né? O pessoal acha Então, interessante. Normalmente, os profissionais de topografia, eles acham interessante. Eles falam, nossa, legal, porque eu acho um saco. Muitos falam isso, esses caras mais antigos, né? isso é burocracia. Falam, não, pode botar pra gente que a gente faz. Eu quero medir, fazer a planta memorial, te entregar e pronto. Então, É isso. Pois é, mas você está pensando mais à frente. Pô, tem um outro serviço também aqui para fazer na área ambiental. Tem uma área do direito para registrar aquela área com tem matrícula. Sim. Tem a parte dela de agronomia também, que ela pode pegar a Maine, né? Que tudo é o mesmo cliente. E olha só, uma das coisas que a gente tem uma live que fala assim, um dos motivos por nós estarmos aqui, né? Gerando conteúdo. E um dos motivos, né? É essa questão das parcerias. Isso em nossa área, né? Na verdade, nem em nossa área, eu acho que em outras áreas também, não sei se na área do direito ocorre isso,
mas as pessoas, elas não fazem parceria. É muito difícil. Então, esse profissional aí que você procurou, você perguntar para ele quantas pessoas já vieram aqui fazer essa proposta para você. Mas dificilmente alguém, em todos os anos da vida dele, fez isso. Então, isso aí você está fomentando as parcerias. Né? Sim. Então, Sim, isso. é perceptível. E se você fizer isso aí, Paulo, com 10 pessoas, você vai ver que vai ter retorno para você mesmo. Você tomou ação de fazer isso. Normalmente a pessoa fica esperando lá. E essa área não tem isso, né? A pessoa quer fazer o dele ali, entregar e pronto. Não, vou pensar em fazer isso, vou pensar no meu cliente, entregar aquele algo a mais ali para ele. Então você você tendo essa proatividade, só quem ganha é você, né? Com Quem certeza. ganha, você ganha mais. Né? Então, com certeza. todos esses Não, é contatos isso. são importantes. Saber trabalhar em rede é muito importante, né? Isso é uma coisa que se aprende, né? A gente às vezes acha que não, mas isso é a mais pura verdade. E esse, assim, como a gente está, entre aspas, assim, começando, né? Esse primeiro contato foi bom, a gente conseguiu conhecer pessoas e esse amigo que a gente está fechando agora, ele vai ser uma pessoa que ele, na realidade, ele já tá trabalhando bastante, é bem perceptível que ele comenta isso, ele fala, olha, vamos embora mesmo, porque serviço aparece, hein? Ele fala isso. E, só que ele é daqui da região, da cidade do lado da minha, e é uma segurança, né, que a gente tem, assim como eu tenho o Thiago, que é o amigo que garante muito nessa área do direito registral, civil, notarial. É muito bom você também saber que você conhece já um cara que já está acostumado a trabalhar contigo, né? Aqui a região é pequena, então é fácil da gente estar aí se movimentando bem em conjunto, né, em equipe, e ao mesmo tempo é oportunidade, no caso, até mesmo para a Maine, porque a gente vai acompanhando os serviços, né, vai aprendendo, ela vai olhando de perto como que é a coisa, e também já tendo um contato com a parte do processamento dos dados em função mesmo do CAR, né, que independentemente dela ser uma topógrafa, a gente pode estar aí fazendo, né, indo a campo. Enfim, e é por aí, Perfeito. cara. Não, perfeito. E olha só, e uma outra questão que a gente toca também é parceria e marketing. Então, marketing e vendas. Então, muita gente fala isso, tem muito serviço, e aí é porque não faz marketing. Se você fizer marketing aí, meu amigo, você vai ver que vai chegar cliente aí só do seu município aí já vai, com certeza, matar todo o seu tempo aí de serviço. Mas me conte um pouco aí, tá? Dos resultados que você está tendo aí, né? Nesses últimos meses aí que você está seguindo com a gente. Quantos serviços você fechou aí? Quais foram esses serviços, esses valores, para a galera entender aí? Então, se a gente fosse falar realmente que do tempo que a gente está trabalhando mesmo, tem 3 meses, cara. Porque os outros foi estudando, né? A gente foi estudando, até estudando mesmo o curso, né? E dentre outras coisas, né? Relacionadas à regularização de imóvel. Então, assim, o primeiro serviço que a gente pegou foi um apiário, e eu digo esse antecedente para justificar que a gente ainda está calibrando, né? Então, você até tinha conversado isso, né? Dar preço é uma coisa que você vai muito na prática mesmo, vendo como é que é. E então a gente mesmo ainda está. E aí o que acontece, cara? Esse apiário a gente pegou para fazer a regularização dele, e como eu te falei, aquela questão daqui, né? De urbano para rural. Porque esse apiário é uma daquelas propriedades que fica em município que só tem saneamento urbano. Então a gente pegou para fazer tanto o cadastramento rural, então CCIR, fazer a transição do IPTU para o ITR, fazer o CAR de novo, refazer o CAR deles. A gente vai fazer o ADA também, só que é uma propriedade bem pequena mesmo, tem menos de 3 hectares. 2 ponto alguma coisa. E eu cobrei para fazer isso, esse cadastramento, R$ 3.200.
foi o nosso primeiro serviço, assim. A gente não teve georreferenciamento, não teve isso, e eu cobrei um pouco a mais, porque eu coloquei também um processinho administrativo que eu vou dar abertura na prefeitura para eles lá, por causa para pedir, né, para não cobrar mais IPTU. Depois eu vou escrever essa petição aí, vou dar entrada e vou acompanhar. Eu cobrei um pouco também, mas, assim, início, né, para começar. Foi uma coisa que a minha mãe tinha colocado num grupo da região, aí uma moça apareceu, a gente... Foi o primeiro Sua mãe caso. fez o marketing. Fez, cara, fez. E deu certo, deu certo. Olha só, e você, se você for pensar bem, você começou do zero, né? E sim, você, de certa forma, estava aprendendo na prática ali, executar o que você estava vendo ali um pouco no curso, né? Sim, sim. Então, sim. Isso já conseguiu pagar o curso, né? Pelo menos esse serviço. Com certeza, cara. Com certeza. E me deu segurança para ainda que fosse o primeiro momento, né? Ainda que fosse um início que sempre tem aquela questão de saber como vai ser, de você realmente o que eu tinha de bagagem comigo ali, eu pude desenrolar tranquilo, pude explicar, pude entender, né? Vale dizer, porque a área jurídica não. Você fala, mas vem do direito, e não é assim, sabe? O direito é muito diferente as áreas, e tem linguagens próprias, tem às vezes até sistemas próprios, né? O cartório é um sistema próprio, digamos assim, entre muitas aspas, né? Sistema administrativo muito diferente, extrajudicial, que a gente não vê na faculdade, né? Então, até para a gente sim, ter um pouco mais costume com a lei, é isso, né? Você você tem que estar partindo de algum zero, né? Tem coisa que a gente mesmo lidando com a lei nunca viu, entendeu? Tem que, o que é isso aqui, né? Para entender, e aí depois. E o curso ele conseguiu me situar bem nesse sentido. Então, eu consegui pegar o serviço, consegui. A gente ainda está fazendo esse serviço, né? A gente tá fazendo bem aos pouquinhos. Mas acabou que por ser esse primeiro, a gente acabou gerando uma amizade também, cara, com os proprietários. A gente já almoçou lá 2 vezes. Então, assim, tá sendo interessante. Legal. Esse segundo serviço é aquele da fazenda que eu discuti contigo semana passada, né? Que justamente, cara, teve vários pontos que a gente teve que estudar, entender, né? Eu tive que tirar dúvida contigo algumas vezes. É assim, mas aí teve a questão do topógrafo, mas vai fechar. Vai fechar, a gente já até está fazendo o contrato. Uma coisa que eu senti um pouco de dificuldade foi na elaboração de uma proposta técnica, mais sintética. Assim, eu até depois vi um modelo de uma outra empresa aqui da região, eles elaboravam um orçamentozinho assim, uma folha, sabe? Eu achei bacana aquilo ali, uma coisa assim, bem papo, um serviço é esse. Então também pensei nisso, mas aí amanhã a gente vai fazer isso. Uma coisa que era até uma dúvida que eu queria tirar contigo, cara. Normalmente o que você acha mais aconselhado, né? Porque como a gente estava numa posição de gestor, é como se a gente fosse contratar o topógrafo para prestar esse serviço para a gente, né? O dono da propriedade ele está contratando a gente. Então a gente está amarrando desse jeito, né? Você vai fazer o contrato com o topógrafo e isso. A sua proposta engloba o serviço completo. Isso. Vou fazer um contrato com o topógrafo e um contrato com o proprietário, né? Você é como se esse topógrafo faz parte da sua equipe, né? Isso. Como se... Só que sem ser a relação de trabalho, né? Mas sim, como se fosse da... Isso. É um serviço que você está contratando. Acontece essa relação de empresas, né? A gente já fez muito isso. Por exemplo, a gente não faz aqui outra coisa, que é projeto de arquitetura para condomínio, né? E aí só que esse
esse cliente, ele queria, eu quero a medição toda, mas eu quero fazer com vocês o condomínio, né? Quero fazer com vocês e tal. Eu falei, então beleza. Como a gente já tem algum parceiro aqui que até fez serviço com a gente, né? Arquiteto, né? E aí a gente fez isso. Só que a gente faz toda a relação, tá? Nada a gente sempre participa de tudo, as discussões, né? Isso vai ser importante para vocês também. Show. Com certeza, cara. Voltei aqui. Com certeza. E isso vai ser importante para vocês também. Por exemplo, voltou aqui? Tá ouvindo, né? Acho que voltou. Tô ouvindo. Voltou? Tô ouvindo. Pronto. E isso vai ser muito importante para vocês também entenderem tudo, né? Essa relação do georreferenciamento, né? De como falar, do que falar. Então, por exemplo, a gente aprendeu muito a questão do condomínio, né? Com esse arquiteto. Então, a gente já sabe tirar mais dúvidas de outros serviços, principalmente na região. E surge sempre outros, né? Surge sempre outros. Nunca é um só, sempre é uma cadeia. Um faz, outro quer fazer a regularização. Não, e esse camarada topógrafo, ele tá querendo mesmo que a gente faça muita coisa para ele que ele falou que ele não faz. Mas assim, voltando àquilo que eu estava falando do carne, que ele falou que ele não faz carne, só faz. Sim. Mas, tipo assim, esse é o segundo serviço. É claro que a parte dele, né, vai ficar com ele. A gente tinha conseguido ver uma melhor proposta dessa primeira que tinha sido muito cara para essa dele. Mas mesmo assim, se você for colocar no valor do projeto, o projeto ficou num bom valor, porque a gente cobrou no segundo projeto também nessa de início, né, de 5.200, a gente aumentou mais R$2.000 para fazer o serviço cadastral, ou seja, CCIR, a gente, da parte do Thiago, né, vai requerer a unificação em cartório, então a gente vai fazer o pedido, mas a peça técnica, a medição, o georreferenciamento, tudo quem vai fazer o topógrafo. Mas se for somar isso aí, cara, dá mais o preço do cartório, a regularização toda, vai dar uns 30 conto. Sim. Somando tudo, né? O topógrafo vai dar uns 15, a gente mais uns 5 e pouco. Então, você vê que todo mundo fica com uma parte interessante, né? E a gente já subiu um pouquinho mais. Aí o terceiro caso foi aquele caso até que eu te falei que a gente tinha que calibrar um pouco melhor, porque aí já foi diferente, já era como se fosse um dono de um sítio de lazer, mas que ele produz um shiitakezinho, então não é bem sítio de lazer, né? É um sítio que tem uma produção, então ele tinha que ter CAR para regularizar. Só que o amigo, já um pouco mais fraco, aí a gente conversou com ele, a gente acabou fazendo o CAR dele, da vizinha dele, cada CAR por 650, né? Foi mais um projeto aí de 1.300. Mas assim, a coisa é mais simples porque ele também já tinha poligonal, sabe? Ele já tinha um georreferenciamento de uma outra época. Não era geodésico, mas já era um georreferenciamento que estava lá na matrícula dele. Então, a gente usou os mesmos vértices, né? Não foi uma coisa... Então, é para você ver, foram esses 3 serviços, né? Que, cara, nem 3 meses, né? A gente tá aí. E o que eu te falei, colocando o pé no freio, claro que a gente quer trabalhar, né? A gente quer o serviço, mas enquanto a gente ainda está se organizando aqui em casa para poder escoar tudo, né? Eu digo que, entre aspas, pisando no freio, porque a gente quer mesmo falar, a gente ainda não fala, porque a gente sabe que se falar, vai começar aquela ideia, né? Se a gente começar a ligar para as pessoas, falar, fazer a divulgação mesmo, né? Botar na rádio, ter um camarada que ele anda de bicicleta aqui na cidade com um sonzinho, e ele faz os anúncios. Ele faz os anúncios nesse som de bicicleta. Tem CNPJ mesmo, chama Cabeça. O cara fica andando. Botar nessa bicicleta também. Sim. E a gente tá bem otimista. Que legal, que legal. Vocês estão segurando o freio. Eu não vou botar na bicicleta, não, que senão se a bicicleta tocar aí, o pessoal vai. Pô, se botar na bicicletinha já era, irmão. Murilo responde sempre essa. Aí o Murilo fala assim: não, pode pedir, fala para os clientes esperarem. É um gatilho mental da escassez genuíno. Ele fala, pô, esse é.
Pode colocar, Sagaz. não tenho demanda para agora, você vai ter que esperar. Imagine, você vai comprar uma coisa aí, aquela pessoa falar isso para você, né? Então, uma pessoa, então esse cara, eu vou esperar. É o cara, né? Vou estar na agenda. Pois é, é um pouco do que vai acontecer, né? Com vocês aí, né? Já que vocês querem entregar, lógico, o que vocês foram contratados para fazer, né? E nesse momento vocês ainda estão ajustando ali o que vocês conseguem, o que vocês não conseguem, mas não é todo mundo que tem essa firmeza, essa vontade e acreditar nesse projeto, né? Porque se pensar bem, você não é nem formado ainda e ela também não é nem formada ainda, Maíne, né? E já está tendo os seus primeiros resultados, não é isso? Vocês vão ser formados, a gente depois vai fazer uma outra live, vocês formados, mas... Porra, com certeza. Depois da formatura aí. Sem dúvida. Então, vocês acreditaram nisso, né? Então, pô, é um pouco do que a gente fala, né? Você consegue fazer CCIR, TR, QNI, cadastro ambiental, e você já consegue ali administrar todo esse serviço de comoral. Não tem a jeito. Gestão, né? A gestão, né? É possível. É possível. E vocês provam que é possível, né? Sim, sim. A gente está bastante firme, né? Dizer otimista e firme, né? Porque a gente já teve um gosto do que foi, como você falou, já deu para pagar o curso, né? Já deu para pagar um vinho também. Então, então já está tranquilo, né? E a gente já... Claro que aqui do meu ponto, da minha situação de vida, né? Eu tenho bastante ajuda dos meus pais quando o assunto é questão de estudo, né? Quando é questão de se aprofundar. Sempre tive muito incentivo. Então, isso, é claro, ajuda muito, né? Quando eu falei do curso, meus pais botaram muita fé também, tanto que me apoiaram, me ajudaram a pagar o curso, né? E estão me ajudando também ainda em algumas coisas, né? Um dinheiro aqui, vou fazer uma camisa, uma parada ali, mas a gente já está conseguindo também pegar os dinheiro para fazer as nossas coisas, faz cartão, compra uma coisa, compra aquilo ali. E só que é isso, eu tive essa ajuda no estudo, mas em si também o estudo você tem que acreditar, né? Você tem que... Só ter o livro não vai fazer as coisas entrar na tua cabeça, né? Então a gente também acreditou muito nisso aí, viu a perspectiva da coisa, e tem o último fator, que é o fator de conseguir relacionar a questão de ganhar dinheiro com aquilo que todo mundo fala, né? Chegar ao máximo próximo de trabalhar com algo que você gosta. Então, acho que a gente tem sido bastante feliz nisso, e o Combo Rural foi o abre-alas, assim, sem dúvida, a síntese que trouxe essa possibilidade, né? A junção, primeira vez que eu vi aquele fluxo lá cheio de seta, né? Então, aquilo ali ajudou a juntar as coisas também. As setas estão para fora, mas também ajudou a juntar. E hoje a gente está vendo muita oportunidade mesmo, até para além da regularização, mas sempre começando nela, né? Sim. Começando daí. Isso foi bem legal, cara. Perfeito. E no caso, você, nesse segundo caso, você ainda você vai mandar essa proposta, né? Não tá nada fechado. A proposta eu já mandei da nossa parte, né? Da nossa parte do nosso serviço, que ia ficar a parte cadastral. Já tinha mandado, aí ficou mais naquela de terminar de formalizar, né? Sim. Não, então vou mandar o contrato e tal, aí de lá para cá eu não tinha encontrado ainda proprietário, porque ele não mora aqui, ele tem a fazenda, né, e tal, mas ele sai, volta, e é só de vez em quando que ele está aqui, eu também não fico ligando toda hora para ele para não encher o saco também, né? Mas acabou que no ciclo das coisas eu tive que procurar o topógrafo, e também só procurei ele no momento certo, com a proposta melhor, com a proposta certa. Então, acabou que
Deu tudo certo assim, nessa questão de tempo. Eu realmente consegui uma boa proposta, que era o que eu tinha me proposto a buscar para ele. É algo que eu posso realmente apresentar tranquilo de que é uma excelente proposta. E é mais a questão agora de só acertar esses últimos pontos mesmo. Né? E da questão, eu diria mais prática, de depois disso fazer o contrato que já está feito, assinar só isso, e marcar dia e hora e fazer a medição, cai para dentro. Massa. Então, podemos dizer aí que você, nesses 3 meses aí, né, você falou 5, 2, 3, né, 3.200, 1.300, não foi? 2 de 650? Foi 1.300, foi 3.200, 5.200 e 1.300, esse serviço mais rápido, né? Então deu 3.200, 8.400, 9.700. Legal. Já dá para começar, né? Partindo do zero. Dá para começar, pô. Dá para começar tranquilo. E estamos pegando a parte disso, né? Recolocando. A ideia é sempre estar recolocando dinheiro, né? Fazendo girar. A gente conseguiu também tirar um GPS, né? Vamos pagando esse GPS, o Garmin. E vamos fazer isso. A visão é essa, né, cara? Quando tiver mais uma qualificação, a gente está investindo muito em livro, né? O direito é muito livro. Você fazer os procedimentos. Quem sabe aí na frente aí mais um vantezinho, um drone, né? Fazer esse serviço também mais para frente. Legal. Investir nos cursos da especialização da Maine. E assim a gente está indo, cara. Eu quero dar esse prêmio para vocês aqui, tá? Logo, tá? Que é o faturamento acima de 15 mil. É o primeiro mês que vocês vai dar mesmo. Aí. Sinaliza a gente, tá? Que a gente vai mandar para você aí, tá? A galera toda vai receber o prêmio, que já faturou. E eu tenho certeza aí que logo... Vou botar ali na minha estantezinha. Com certeza. Tá? Então eu espero aí que uma foto com vocês aí juntos aí com esse prêmio pra gente postar aqui nas redes sociais e marcar vocês. Não, na próxima a Maine vai aparecer, ela tá sumida. É isso aí, eu quero ela na próxima aí, tá? Com o prêmio, com o prêmio já. É isso aí. Já formado, né? Vai demorar não. Vai demorar não. Ela falta quanto para se formar? Vai fazer o estágio agora, mais um mês e pouco. Aí fazer o relatório do estágio, né? E dar entrada na colação. Mas aí o negócio da colação é a faculdade que tem a data dela lá, né? A gente encerra. Você também tá nessa, né? Na colação eu tô nessa, também, né? rapaz. Mas eu dei mole também, de esquecer. Eu não juntei minhas horas complementares, aí já tinha passado prazo. Sim. Mas tá aí. Foi bom que eu pude estudar muito, me preparar mais. E agora, mês que vem, se Deus quiser, eu colho esse grau e aí vou partir para dentro. Que legal, Paulo. Paulo, eu acho que é isso aí, tá? Muito obrigado pela sua participação, você contar um pouco da história e você motiva outras pessoas, tá? Obrigado, realmente. A que estarem aí nessa indecisão, será que dá certo? Será que tem mercado? E algumas dúvidas que você tinha. O Carreiro, Thiago Carreiro, eu acho que é o Thiago, pô. Thiagão, parceiro, meu parceiro. Thiagão, um abraço aí, tá? Parabéns por fazer parte dessa história também. Olha lá, Paulinho, temos um novo, não deu tempo de te falar. Ó. Ele colocou aqui, o Thiagão, aqui, ó, nos comentários do Instagram. Aí, tá vendo? Temos um novo aí. Eu nem tô sabendo, tá vendo? Tá vendo ao vivo aqui, tá vendo? Aí, que legal. Thiago é advogado, né? Na Bahia tem extremação? Tem. Cabra, você já, cabrão, você é uma pessoa de atitude. Muito bom fazer parte da sua equipe. É isso aí, que legal. Ele me chama de cabrão. Aplicar o REURB, Núcleos Urbanos Informais Consolidados na Zona Rural. REURB é assim. E outra coisa, tá? O Thiago aí tá certo. O aspecto da urbana, da rural, que você aprende, ela vai te dar uma autoridade também muito forte para você trabalhar com o urbano, tá? Então, se você aprendeu com o rural, o urbano fica muito mais... muito mais tranquilo. Assim, da parte de cadastro, não tem tantos cadastros assim.
CCIR, TR, K, ADA, não é tantos cadastros assim, você cadastra na prefeitura, né, o imóvel, mas já fica mais tranquilo. Se você pegou a parte prefeitura e cartório, né? Prefeitura e cartório, né? São 2 entes ali, a prefeitura, a própria, gera o próprio PTU ali, né? Então, é uma oportunidade também que vai surgir para você, tá? Além de todas as outras que você citou aí, né? Ambiental, agronomia, com certeza, agrária, imobiliária, tá? Então, é isso aí, Paulo. Parabéns pelo desenvolvimento. Um abraço a toda a equipe aí, Tamaine, Tiagão aí. E o que você precisar, meu amigo. Até outras perguntas junto, aí, pode fazer para a gente. Com certeza. Que a gente... Não, eu tô muito bem atendido, rapaz. A gente tem conversado bastante, né? A gente tem se inteirado bastante. E eu tenho bastante tranquilidade que, surgindo qualquer coisa aí, a gente se fala. Seja aqui, seja, enfim, celular, WhatsApp, né? E estamos suporte também. Enfim, isso aí. Mas, meu caro, eu só agradeço também. Nada, Tiagão. Um abraço aí, fica com Deus e vamos. Isso aí. Vamos para frente. Vamos para frente, vamos para cima, jogar duro. É isso aí. Valeu, Santiago. Até a próxima. Até a próxima.